Todas as empresas têm os cabeças de chave. São os personagens mais importantes e que recorrentemente aparecem em novos jogos, filmes ou séries. Por exemplo, a maioria dos jogos de Resident Evil tem o Leon, a Claire, a Ada, o Chris e a Jill. Filmes ou desenhos da Marvel sempre tem Capitão América, Homem de Ferro, Hulk e Thor, e até mesmo personagens menos importantes que reaparecem. E até mesmo a Nintendo faz isso. Todo jogo do Mario, além de ter os clássicos Mario, Luigi e Peach, se tem uma temática mais de RPG, sempre vai ter uma pontinha do Professor Egad, o Yoshi ou algum Toad mais específico. Mas Zelda não. Zelda repete apenas 5 personagens em todos os jogos. Todo jogo tem um Link e uma Zelda, obviamente. A maioria ou tem um Ganondorf ou um Ganon, às vezes um Vaat, e muito esporadicamente tem uma Impa. Zelda tem mais de 20 jogos no canon principal. Tem personagens muito maneiros, que só apareceram uma única vez. É só vocês verem, a Nintendo socou 3 jogos do Tingle, aquele NPC bizarro que parece o Link velho, e a primeira vez que tem um jogo que você joga com a Zelda é de agora. E não, os Zeldas de CDI não contam. Então neste vídeo eu vou falar de 5 personagens que deveriam aparecer mais vezes. Como Zelda é um canon de um universo só, em timelines diferentes que envolvem reencarnação, nada impediria que outros personagens reapareceriam. E é por isso que eu tenho esses 5 personagens que eu vou falar, e talvez você deve ter também. Põe aqui embaixo no final do vídeo quais você também gostaria que voltassem. Vamos do menos importante e do mais fundamental que já poderia ter reaparecido. Primeiro, uma personagem que eu gosto muito, ela é fundamental para a trama de Ocarina of Time. E ela poderia reaparecer porque ela é imortal. Na linha do herói adulto, Saria morre, tudo bem, ela vira uma sábia. Mas na linha do Link criança, não. Eles ainda estão todos lá. Darunia, tudo bem, teria falecido por idade, mesmo que Gorons vivem bastante. Ruto teria falecido, Nabouro teria falecido. Mas a Saria não. A Saria deveria e seria muito bom que aparecessem outras vezes. Nem que fosse um NPC específico. Eles são super importantes para a trama. Ela é a personagem que tem um vínculo mais perene com o Link na história do Ocarina of Time inteiro. E mesmo que ele perca a Ocarina dela, e a Nintendo não conseguiu fazer um sistema bom de remover a Ocarina, só parece que ele troca e joga outra fora, ainda assim ela é fundamental, e eu acho que ela deveria aparecer em mais vezes na timeline da linha criança. Você concorda ou discorda? Seguindo a linha do tempo do herói criança, tem muitos outros personagens que mereciam aparecer e nunca mais foram citados, mas que também podem ser considerados imortais. Vamos falar de outro do Ocarina of Time, o Haru, que ele não apareceu em Ocarina of Time. No Hyrule Story ele já é muito mais antigo, ele já está morto ali. Ele surgiu ainda na Era do Caos, há muito tempo atrás, antes da Guerra de Unificação em Zelda. Ele é poderoso e importante, várias vezes ele surge como Kaepora Gaebora, mas eu gostaria que ele aparecesse. Ele é só um velho sábio, e ele é o que tem menos tempo de tela em Ocarina of Time, mas vocês devem se lembrar que ele que impede que Ganondorf mate o Link. Quando o Link pega a Master Sword, é ele que transporta Link para o Salão dos Sábios, nas portas do Templo Sagrado da Luz. Ele é um personagem sábio que poderia ser muito mais bem aproveitado em outros jogos. Midna. Tá bom que ela apareceu só em Twilight Princess, e o único jogo depois desse é Force World Adventure. Mas você tem que lembrar que o mundo do Crepúsculo é paralelo a Hyrule, então nada impediria que ela aparecesse como easter egg em qualquer outro jogo após Twilight Princess. E ela é uma personagem extremamente carismática. Claro, ela não é imortal, aparentemente. Quer dizer, não tenho certeza quanto a isso. Mas aparentemente eles têm uma vida mais longa que a dos Hylians. O final dela é muito triste. No jogo, obviamente ela se apaixona por Link. E ela sabe que não tem como ficar com ele e vai embora triste. No mangá, que não é canônico na timeline oficial, mas que tem um multiverso canônico próprio, ou seja, os mangás são canônicos entre si e os jogos são canônicos entre si, mas um não comunica com o outro. Fica ainda mais claro o sentimento que ela desenvolve por ele. Claro, ela perde essa disputa, mas é muito triste que ela não apareça de novo. Ela só aparece novamente em um spin-off, que eu gosto muito de passagem, que é o Hyrule Warriors, o originalzão que mistura as linhas do tempo. Pena que a Koei Tecmo tem um problema sério. As empresas que fazem, Omega Force e Ninja Team, ou Team Ninja, põem um orçamento muito baixo. O jogo tem, de fato, um orçamento muito limitado. Tanto que eles estão no estilo Musou, que não tem comando de tropas. O Musou, o hack and slash clássico, estilo Dynasty Warrior, mas que tem vários outros subgêneros, é um gênero que cabe muito com estratégia.
Como tem vários soldados aliados inimigos, a chance de fazer literalmente o Link como um general teria sido maravilhosa. Mas fazer o quê? Eles não fazem desse jeito. Mas foi a única vez que a Midna apareceu novamente, em um spin-off, que alguns não gostam, eu gosto, de Zelda. Outra que eu gostaria que aparecesse mais algumas vezes é a Fi, ou a Fai, o espírito da Master Sword, que estava na espada da deusa. Teoricamente, ela ainda está ali dentro. Tá bom que ela entrou em sono eterno dentro da lâmina, depois que o seu propósito de derrotar demais foi cumprido. E teoricamente, quando o Link puxa a espada Master Sword em Breath of the Wild, você ouve um som que parece o de Fi, mas é só uma referência muito suave, deve ser só um easter egg, mas ela podia aparecer, seria interessante. E por fim, o quinto e último personagem que eu gostaria que aparecesse. Bem, não é bem um personagem, é um equipamento que até hoje me inspira mistério e para muitos de vocês também, e que provavelmente eu vou fazer um vídeo só sobre ele, a Máscara da Divindade Feroz. No final do game de Majora's Mask, você não sabe o que acontece com ela, provavelmente o Link permanece com a máscara, já que ele não entrega ela pro vendedor de máscaras. No mangá ainda é mais claro. Volto a dizer, mesmo sendo um universo paralelo, no mangá de Zelda's Majora's Mask, o Link literalmente fica com a máscara da Divindade Feroz para ele, e ele vai embora a cavalo com Epona ainda com a máscara. Tá bom que ela aparece em Breath of the Wild como um easter egg, junto com a máscara de Majora, que até poderiam ser elas, e vai aparecer um vídeo posterior, que já deve estar aqui linkado ou não, se tiver vai aparecer no final do vídeo, sobre a Divindade Feroz e essa possibilidade, que a máscara que aparece lá é de fato a Divindade Feroz muito tempo depois, com seu poder enfraquecido graças ao que o Link e a Zelda de Ocarina of Time o fizeram. Mas aí entra na parte de especulação e teoria, pode ser mais apenas um easter egg. E easter egg é legal, eu sou fã, quero service, mas eu acho que falta. A Nintendo criou tantos personagens tão interessantes e me dói que eles nunca mais apareçam fora do seu joguinho. Quem sabe se lançar de fato o filme do Zelda, eles tragam algum personagem icônico de volta, como a Nintendo está fazendo. Mas do jeito que eles são, eles só vão criar um monte de outros personagens extremamente carismáticos que não vão usar. Porque, de fato, os Zeldas mais novos, o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, tem vários personagens incríveis, que até o momento só apareceram em 2 jogos. 3, na verdade, se contar o spin-off de Hyrule Warriors. Mas, de fato, Sidon é maneiraço, a Minfa é muito boa, a Paia é super engraçada, os Zonais também, o Haruru Zonai, também ficou muito interessante. Aquela ideia do Haruru que eu acho interessante, acho que botaram o nome dele em paralelo com o personagem, o mago lá de Ocarina of Time, que também é importante, mas mesmo ele não tendo uma grande participação, as pessoas não têm noção do que no Hyrule Story, o Haruru é importantíssimo para proteger a Triforce no Reino Sagrado. Eu fico feliz de terem botado o nome, pelo menos, em homenagem como o antigo rei Zonai valoroso, mas também gostaria de ver o velho mago sábio da luz. Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta, comente e me diga aqui embaixo quais seriam os outros 5 ou 10 que você gostaria que reaparecessem. Algum dos que eu citei você não gosta ou não se importa tanto? Acontece. E quais eu poderia ter citado e não citei que você acha mais interessantes? Eu acho que todo mundo concorda que a Midna tinha que aparecer de novo, né? Enfim, estou divagando. Valeu!